Adriano Oliveira de volta com o nosso curso de PHP avançado. Neste vídeo, na nossa aula 4, nós vamos criar o arquivo para receber as informações enviadas pelo formulário. Nós criamos esses formulários aqui na aula 3, então nessa aula nós vamos criar um arquivo para receber os dados que a gente enviar dentro desse formulário. Então abre aqui o Sublime, vem em File, New File, quer dizer o novo arquivo, dá um Ctrl S para colocar já o nome do arquivo. O nome desse arquivo é insert, tracinho embaixo, coloca tudo em minúscula, insert, tracinho embaixo, cliente.php. Muito bem, a gente tem temos aqui o nosso arquivo que a gente criou, não tem nada dentro. Vamos começar então a escrever aqui o nosso PHP. Abre aqui a instância do PHP, fecha o PHP, e aí nós vamos criar uma variável escrito nome, aonde a gente vai receber o que vem do post nome. Vou explicar isso aqui para não ter dúvida e você entender como que funciona. Então aqui no nosso formulário a gente envia pelo método post, a gente envia para o arquivo insert cliente, que é esse arquivo que nós estamos criando agora. Esse nome aqui, ó, o name dele é nome. Então aqui nesse arquivo insert aqui, eu estou pegando o nome que veio pelo método post, que é esse método aqui, ó, método post, método post. E aí o que acontece? Armazeno dentro dessa variável. Aqui é uma variável. Então eu pego o valor que vier do nome e armazeno ele aqui, né? Aqui esse armazenamento que a gente fala aqui é um armazenamento temporário, ou seja, ele guarda o valor dentro de uma memória temporária dentro do arquivo, para depois a gente utilizar jogando no banco de dados. Vamos criar também o nosso arquivo data, nossa variável datacad, que é igual $post, onde a gente pega o campo datacad. Muito bem. Vamos pegar também o nosso campo valor, então $post, onde a gente traz o valor que a gente digitar lá. Agora nós vamos criar um SQL com as instruções de MySQL para a gente poder começar a identificar para onde é que vai esses dados. Então vamos criar aqui, ó, SQL SQL é igual, abre aspas, insert into tb clientes, que é o nome da nossa tabela, tb cliente, nome, inserir nome, datacad e valor. E aqui eu fecho. E aí a gente vai, o que a gente vai inserir? Nós vamos inserir os valores, que é o values. Só que esses valores a gente vai ter que trabalhar eles, porque a gente
com essa nova versão do PHP avançado, nós vamos ter que usar o statement prepare. Então aqui a gente coloca interrogação, como se a gente não soubesse o que vem aqui no nome, ó. O que a gente vai colocar no nome. Na verdade a gente já sabe, mas nesse PHP avançado é dessa forma que funciona. Então a gente coloca aqui a interrogação, mais uma interrogação e mais uma interrogação. Então para que serve essa interrogação? Essa interrogação, ele vai identificar o tipo de dados, vai identificar os valores, para depois preparar os dados, para depois enviar para a tabela. Então, vamos fechar aqui a nossa linha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável de preparação desses dados. A gente cria aqui uma variável escrito stmt stmt é igual a MySQL prepare MySQL prepare, ou seja, prepare, a gente chama de prepare, mas é prepare. Preparar com, que é para conexão, e preparar também o SQL, que é essa linha aqui em cima que a gente criou, essa linha aqui, ó. Ou seja, eu estou dando um comando para ele preparar essas duas linhas, essas duas instruções. Aí o que eu faço? Cria aqui ó, o MySQL e stmt statement prepare bind param para ele poder pegar os parâmetros que foram colocados dentro de stmt. Ok? E também agora nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar os dados. Então a gente coloca uma vírgula, coloca aqui ó, SSS. O que significa esse SSS? É a quantidade de campos que ele analisa aqui ó, 1, 2, 3. E se tivesse mais campos, ia acrescentar mais S. E também acrescentar a interrogação se tivesse mais campo. Mas como só são 3, agora nós precisamos identificar aqui ó, quais são os valores. Então os valores são nome, DataCAD e também o valor. E aqui nós fechamos a nossa linha. Vamos abrir aqui mais uma linha, onde dá um if. O if quer dizer se MySQL stmt execute stmt, ou seja, se o MySQL executou essa variável aqui, ó, significa que ele já leu todos os dados e colocou os valores dessas variáveis aqui aonde tinha interrogação. Ele já fez uma análise. Deu tudo ok. Vamos criar aqui uma chave. E aí a gente coloca um read.
Esse head ele serve para você direcionar a página quando ela voltar, ou seja, você inserir os dados. Quando ela voltar, para onde que ele volta? Então te dá aqui um location, definindo a locação, ou seja, para onde que ele vai. Dá um location, a gente volta para o form cliente. O que é form cliente? É o nosso arquivo onde a gente inseriu o formulário. Deu tudo certo, ele volta. E se não deu certo, a gente usa aqui o else. Se deu certo, o código finaliza aqui, tá tudo ok. Se não deu certo, a gente vamos escrever aqui um echo. Para que serve o echo? O echo serve para exibir. Então vamos colocar um script. Esse script nós vamos usar o window ponto location. Windows location, que é igual a Java script store igual a JavaScript story.back. Ou seja, se deu um erro, volta para o formulário. E aí ele não apaga os dados, ele apenas volta. Fecha aqui a nossa linha. E agora nós vamos fazer o seguinte. Mais uma linha aqui, vamos dar o MySQL stmt close. Para que serve? Para a gente fechar as instruções que a gente usou para enviar os dados. E também nós usamos aqui o SQL SQLi close para poder fechar a conexão. Fechar a nossa conexão. Aqui em cima nós vamos, para a gente poder inserir dados dentro da tabela de clientes. Deixa eu ver qual que é o nome da nossa tabela. Tabela clientes, tá vendo? Errei aqui, ó. Eu coloquei só TB clientes, então é TB clientes no plural. Muito bem. Agora, para a gente inserir dentro da tabela, a gente precisa da conexão com o banco de dados. Aonde é que está a conexão com o banco de dados? Ela está aqui, ó, no config.php. Então a gente precisa desse arquivo aqui dentro para a gente poder fazer a nossa conexão. Então a gente dá um include once config.php. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que ao incluir uma vez, ou seja, ao acessar esse arquivo do insert cliente, que ele inclua o arquivo de configuração, que é esse aqui, ó. É como se eu pegasse tudo isso aqui e colocasse aqui. Só que aqui eu errei, ó. É include once. Então, como se eu pegasse esse arquivo aqui de conexão e colocasse ele todo aqui escrito. Ao invés de colocar todo escrito, a gente coloca o include once, chama aqui o arquivo e ele já traz. Vamos ver se isso aqui está funcionando e se a gente consegue colocar o nosso primeiro cadastro para dentro do banco.
acessar aqui o nosso formulário, vamos colocar aqui o nome, Adriano, data de hoje, 24/8, valor, vou botar um valor de 20 reais, inserir, deu um erro aqui na linha 13, vamos ver o que erro foi esse. Sim, deu um erro na linha 13, olha como é bom o PHP, ó. Ele deu esse erro porque eu não fechei essa linha aqui, ó. Tá vendo? Quando você fecha a linha, você coloca aqui um ponto e vírgula, você fecha a linha. Então vamos voltar aqui e vamos incluir nosso primeiro cadastro. Deu um erro aqui na formação do statement prepare binding param, porque ele está verificando que os dados, tem dados errados aqui na hora de... Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos ver se foi essa questão aqui da data. A data no banco de dados, ela precisa estar invertida. Então vamos colocar aqui, ó, 24/8, opa, 2024/8/24, ou seja, enviando a data invertida. Vamos ver se agora vai. Continua dando erro, deu erro na linha 10. Na linha 10, que eu... não era nem isso, olha só. A gente vai escrevendo, tem que prestar atenção, mas é bom que isso aconteça porque a gente vai ajustando o código, e ainda bem que o PHP dá esse erro, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é param. Opa, param. Vamos lá agora. Volta. Vamos enviar esse primeiro cadastro, então. Enviou, voltou aqui pro formulário. Agora vamos ver se tem dados aqui dentro da nossa tabela. Cadastrou, tá vendo aqui, ó, o primeiro cadastro, Adriano. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar a data formatada. Vamos colocar aqui Adriano 2, colocar a data como ela deve ser, 24/8, e o valor de 10 reais. Enviou. Olha só como é que ficou a data. A data, ela ficou 00. Então, ou seja, o que nós temos que fazer? Ao enviar a data formatada, nós vamos ter que trabalhar ela para a gente inverter a data. Então vamos aproveitar esse vídeo para a gente já inverter essa data. Então aqui no data, quando ela chega aqui, ela está assim, ó. Só que a gente precisa transformar ela. Para transformar a data, vamos criar aqui um result. Result igual a explode, aonde nós vamos determinar aqui o que a gente vai explodir e de qual variável. Então vamos explodir da variável DataCat. Então o result aqui, ele vai armazenar os valores, ó. Então quando eu dou um explode, quer dizer o seguinte, a data vai vir assim, eu vou explodir, ou seja, vou apagar essa barra aqui, e agora vamos colocar os valores dentro de um array. Então vamos colocar aqui, por exemplo, dia vai ser igual a result na posição 0. Colocar mês igual a result posição 1. Vamos colocar também
ano igual a result na posição 2. Então, aqui, ó, quando eu dou esse result aqui e explode essa barra, significa que eu estou tirando tudo que é barra. E cada vez que eu tiro barra, ele pega o valor e guarda dentro do result. Quando ele grava dentro do result, ele cria um array. Um array, ele sempre vai começar da linha 1, da posição 0. Posição 0, que seria a linha 1, posição 2 e a posição 3. Mas a primeira linha sempre vai ser 0, ok? Então eu estou colocando, por exemplo, o 24, estou colocando aqui no dia. O 08 estou colocando aqui no mês e o ano estou colocando aqui nessa variável, ok? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui a variável e vamos inverter ela. Então eu digo que aqui vai ser ano, concatenar aqui com um tracinho no meio. Também vamos pegar o mês. Vamos concatenar ele com um traço no meio. Um traço no meio. Vamos colocar o dia. E aqui nós fechamos. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que aqui nessa posição aqui, ó, ele já está assim, ó. Já está invertida. Aqui a data já está invertida. Então o banco de dados ele vai aceitar uma data que estiver assim, ó. Sempre vai ter que estar invertida. Quando você envia aqui pelo método post, ele vem assim, ó, formatada. Mas o banco de dados só vai aceitar se tiver assim. A gente viu que a gente enviou aqui uma data formatada, ele não aceitou, colocou 00. Então agora vamos enviar essa data para ver se ele vai resolver essa questão. Vou atualizar aqui, vamos colocar Adriano 2, Adriano 3. Vamos enviar a data formatada, dia 28. Dia 24 de 8 de 2024. Vamos botar R$40. Enviar. Pronto, enviou. Agora vamos ver, atualizar aqui a tabela. Ó, tá vendo que ele colocou a data certinho? Então, com essa transformação que a gente fez aqui do explode, a gente transformou a data dele que estava assim, colocamos ela assim. Então, no banco de dados, a data sempre vai estar invertida. Então, recapitulando aqui, no include-once a gente inclui o arquivo de configuração. Nessas variáveis aqui a gente pega o valor que vem do formulário. Nesse result explode a gente explode aqui a barra e vai colocando dentro de um array em cada posição, e aqui a gente inverte a ordem para a gente ter a data transformada. Na instrução de SQL, dá um insert in to, ou seja, insere dentro da tabela cliente o nome, a data de cadastro e o valor. Essas interrogações aqui ele fica esperando o statement pegar os dados para poder analisar. Então aqui, ó, stmt mysql prepare, ou seja, a gente vai preparar a conexão. A conexão está aqui, ó, que é essa com aqui, ó. Então ele prepara a conexão e prepara essa linha para poder analisar se está tudo ok. MySQL statement bind params, aonde ele pega o que ele já analisou, e aí a gente coloca esses S aqui para dizer a quantidade de campos que tem. Traz as variáveis que estão aqui em cima, nome, datacad e valor
e coloca dentro dessas variáveis. E aqui esse MySQL Statement Execute é onde ele vai executar todo o comando que a gente fez aqui para cima. Deu tudo certo, volta para o formulário. Deu errado, dá um back e volta. E aqui embaixo, MySQL Statement Close fecha a instrução do que a gente não já usou a instrução, então aqui a gente fecha também a conexão. Então essa aula ficou um pouco extensa. Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Então o que você vai fazer? Você pausa o vídeo, vai pausando e vai escrevendo toda a instrução que a gente usou nesse arquivo e cria esse arquivo, ok? Então se você gostou dessa aula, você dá um like. Se você não é inscrito, você se inscreve. Se tiver algum comentário, coloca aqui embaixo, ok? Um grande abraço e até a próxima.